São 17 edições, são muitos anos de um trabalho bastante grande da Apordoc, que organiza o DOC Lisboa, e da equipa do DOC Lisboa ao longo destes anos todos. O DOC Lisboa teve várias formas e várias mutações ao longo deste tempo, mas teve sempre um comprometimento muito grande em relação ao cinema português, ao documentário e à relação do público com o cinema, ou seja, haver uma sinergia e uma ligação, não só em termos dos filmes com o público, mas do próprio público também, conhecer os realizadores, haver uma criação conjunta e um encontro na sala de cinema que vá para além não só dos filmes, mas também das conversas e das discussões e dos temas que o DOC Lisboa ao longo dos anos tem trazido à sala de cinema. Foi uma reação a este contexto todo da pandemia que nós, embora nós estamos num festival que acontece no outono, ou seja, nós tivemos um bocadinho mais de tempo para nos prepararmos do que alguns festivais que aconteceram na primavera e que foram apanhados de surpresa. E nós, com esse tempo, durante o verão, tomámos a decisão de construir um festival que não fosse só uma remediação, mas que fosse um momento é um ano excepcional, vamos construir também um festival diferente este ano, esta edição. Não é só um ano, são dois, porque, ou seja, vai acontecer de outubro a março de 2021, e que acontecesse de uma maneira que pudesse acompanhar o ritmo em que as pessoas estão a voltar ao cinema, estão a voltar às salas, que possamos construir com as salas físicas também este ato de ir ver filmes em conjunto e também construir uma programação que ao longo do tempo pudesse também reagir ao que for mudando e ao que for acontecendo, porque em 6 meses nós construímos esta programação que lançámos agora no início desta semana, já para de outubro a março, mas abrimos também espaço a que essa programação possa reagir às mudanças que estamos agora constantemente a viver. A cada 15 dias parece que o mundo tem uma mutação nova e nós, assim, com esta programação também nos damos a liberdade de poder acrescentar conversas, acrescentar sessões que porventura possam fazer sentido trabalhando já a programação que foi anunciada. É muito importante, sempre foi, e nesta 18ª edição continua a ser, daí nós também pensámos nesta edição, neste formato, porque nós consideramos que um festival é um lugar de encontro acima de tudo, é um lugar para ver filmes, mas um lugar de encontro, do público com os filmes, dos filmes uns com os outros filmes, ou seja, um filme possa construir na programação também diálogos com outras obras, e dos realizadores com o público e do público entre si. Daí nós também, nunca foi para nós uma opção ter um festival integralmente online, para nós era importante que o festival acontecesse na sala de cinema, que são cada vez menos em Lisboa, e nós queríamos também que o festival fizesse parte dessa rede e desse mapa de cinema na cidade, e que na programação nós abrimos espaço para que os filmes e para que as conversas e para atividades que nós temos ligadas a esses filmes falem de propostas sociais, políticas que sejam urgentes trabalhar agora, mas que sejam urgentes também ver de novo. Portanto, questões em termos históricos que para nós seja importante revisitar agora, exatamente para recontextualizar os papéis e as ações sociais e políticas que estão a acontecer agora. Esta edição não se estrutura nas secções habituais a que o DOC Lisboa estava habituada a construir a sua programação. Constrói-se em 6 momentos, sendo o primeiro momento constituído por vários programas que têm uma retrospectiva sobre o cinema georgiano, tem uma retrospectiva sobre o trabalho, mas tem também um conjunto de filmes que é os Sinais, que exatamente lançam pistas para os momentos a seguir, os 5 momentos a seguir, e esses 5 momentos constroem-se numa viagem. A programação, nós pensamos nesta programação como uma viagem que trata de diversos tópicos e diversas questões, mas uma linha que une esses momentos é uma constante diálogo entre passado, presente e futuro. Nós temos, por exemplo, um desses momentos é o Arquivos do Presente,
que tem filmes que não só trabalham materiais de arquivo, mas também são eles próprios filmes que de certa maneira marcam um presente e que recontextualizam e que trabalham nessa agência do agora. E temos, por exemplo, o Último Momento, que é De Onde Venho para Onde Vou, que é baseado em filmes que lançam estas propostas de pensar de momentos de viragem, ou seja, o que é que nos construiu até agora e o que é que estas ferramentas que temos agora nos levam para um futuro. Portanto, este é um festival muito construído também um bocado com o que está a passar agora, ou seja, que é um momento muito de clivagem, e nós sentimos que era importante construir uma programação que nos desse ferramentas não só para pensarmos o agora, mas pensarmos o agora sempre em relação com de onde é que nós vimos e o que é que agora vamos construir no futuro. A parceria com o SOS Racismo, o festival, tendo em conta acontecimentos recentes, achou importante trazer, desafiar SOS Racismo para construir uma programação connosco. Nós vamos ter uma sessão de um filme brasileiro que é o Blackout, que traz várias questões sobre comunidades racializadas no Brasil. E vamos ter connosco, vamos fazer uma conversa com académicas ativistas, a Ruti Gilmore e a Jamila Ribeiro. A Jamila Ribeiro vai estar connosco por videoconferência e, portanto, vai ser uma conversa em torno desses tópicos, não só com questões relacionadas com o Brasil, mas também trazendo para Portugal. E vamos ter também uma programação, uma espécie de carta branca, que convidamos a SOS Racismo a programar sessões de 14 a 20 de janeiro no Padrão dos Descobrimentos, em que nós ainda não está fechada a programação, vamos anunciar nos próximos meses, mas vão ser um conjunto de filmes de realizadores portugueses e não só, mas também conversas e debates em torno desta questão que hoje em dia é extremamente importante discutir em Portugal. O Nébula é o festival, o DOC Lisboa, ao longo dos últimos anos, foi sentindo uma necessidade de cada vez estruturar mais as atividades de indústria. Atividades de indústria que são para realizadores, produtores, distribuidores, ou seja, pessoas que trabalham diretamente com o cinema, ou em festivais, ou mesmo com produção. E o Nébula surgiu desta necessidade de estruturar. Portanto, nós já tínhamos atividades antes, como por exemplo o Arque, que já existe há alguns anos, que é um laboratório de projetos em desenvolvimento. Mas o Nébula surgiu para dar uma espécie de conjunto, de visão de conjunto destas atividades que nós temos. Portanto, são masterclasses, workshops, o Arque é um laboratório, temos as constelações, que são encontros diretos entre agentes culturais, de realizadores, com produtores, com distribuidores. E este ano, como o Nébula é acima de tudo um lugar de encontro, não é? E este ano, vemos nós impossibilitados de trazer pessoas para Portugal com uma representatividade suficiente de territórios, de contextos de produção, ou seja, para nós era impossível trazer agora várias pessoas da América Latina, várias pessoas de África ou da Ásia. Decidimos então nesta edição fazer um Nébula completamente online. As atividades vão acontecer através de várias plataformas online. Algumas são fechadas exatamente aos participantes que são acreditados do Nébula, mas também temos atividades abertas ao público, como algumas masterclasses e workshops que vão ser abertos, inclusive também pitchings de projetos, que nós temos, por exemplo, o país convidado é a Geórgia. Vamos ter uma retrospectiva para olhar para o passado e vamos ter vários projetos em desenvolvimento georgianos para olhar também para o futuro da produção deste país. E pronto, vai acontecer de 22 de outubro a 1 de novembro. Portanto, eu convido as pessoas a estarem atentas, obviamente, se trabalharem diretamente com cinema, mas também curiosos, convido-os a estarem atentos à programação do Nébula. Pronto, o projeto educativo, que é organizado pela Apordoc em conjunto com o DOC Lisboa, volta uma vez mais. Nós vamos, de 22 de outubro a 1 de novembro, vamos ter atividades no Cinema São Jorge, vamos ter as sessões de DOC Escolas que são abertas a grupos escolares, mas algumas também abertas a famílias e a pessoas que venham independentemente com crianças. E temos também, depois, ao longo dos próximos meses, vamos ocupar alguns espaços da EGEAC, o Museu do Aljube e o Padrão dos Descobrimentos, com oficinas Docs for Kids, que são desde pequeninos, dos 3 aos 7 anos, mas também adolescentes. E as oficinas são
momentos para nós trabalharmos a programação. Nós trabalhamos sempre em estreita relação com a programação do festival. Vamos trabalhar muito um foco que nós temos sobre o trabalho. Vamos ter várias oficinas sobre como é que crianças e jovens pensam no trabalho, o que é uma profissão, como é que será o trabalho daqui a 20 anos. Por isso, o projeto educativo, sim, vai voltar em força e convidamos toda a gente a trazer as crianças e as escolas ao nosso projeto educativo. O cinema documental, ou seja, o cinema no geral, para nós e para mim é uma ferramenta muito importante para poder decantar certas questões e refletir sobre elas. Acho que o cinema documental, principalmente agora neste momento, é importante para congelar certos momentos e certas pessoas e poder contextualizá-las, poder pensar, poder refletir, poder abrir fóruns de discussão, que acho que é uma coisa que falta muito hoje em dia, é abrir espaços de discussão justos, com diferentes pontos de vista, sejam obviamente esses pontos de vista subjetivos, mas é importante que sejam sempre postos em relação uns aos outros e que daí se construa um diálogo. E o cinema documental é importante nesse sentido, de exatamente as pessoas encontrarem ferramentas para verem o outro e ao verem o outro poderem abrirem-se a esse outro e também perceberem a sua posição e que essa posição seja refletida e contextualizada e que daí possa exatamente abrir uma ligação maior que sinto que é importante hoje em dia. Obrigada. Obrigada.